5. Todos acharam? Vamos ler a palavra do Senhor. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, e vendo por ali andar a Jesus, disse: Eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto, e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que eles os seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: Vinde e vede. E foram e viram onde morava. Então ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão, Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse: Já achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia, e achou a Filipe e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe: Eis aqui o verdadeiro israelita, em quem não há dolo algum. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse: Por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Amém. Glória a Deus. É um texto bem conhecido, trazendo uma narrativa sobre os primeiros discípulos que Jesus teve um contato com eles, André, né? Filipe, depois eles próprios vão evangelizar Pedro, Filipe vai evangelizar Natanael e assim por diante. Mas o foco desse assunto, que eu já estou falando aqui há algumas terças-feiras, é o reino de Deus, né? O assunto central da mensagem de Jesus. Muitos pensam que Jesus pregava sobre salvação, mas Jesus não pregava sobre salvação, ele pregava sobre o reino de Deus. Quem deve pregar sobre salvação somos nós, porque ele fez isso. Ele comissionou os discípulos para que eles fossem falar na frente dele, e depois ele vinha posteriormente falando sobre o reino de Deus. Você pode perceber as parábolas, inclusive a escola dominical do próximo trimestre vai falar sobre as parábolas, né? E os assuntos que Jesus vai falando, ele sempre fala do reino de Deus. E ele mostrou que o reino de Deus, ele tem aparência, embora o apóstolo Paulo disse que não é aparência física. Jesus também disse, né, o meu reino não é deste mundo, e Paulo diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas gozo, paz e esperança. Então Jesus, ele vai sempre falar: o reino de Deus, por exemplo, é semelhante a 10 virgens, ou semelhante a uma mulher que adicionou fermento em farinha. O reino de Deus é semelhante, ou o reino dos céus é semelhante a uma rede que puxou peixes, e vieram peixes de todo tamanho e qualidade, depois foram separados. Estou parafraseando os textos.
significa que tem uma aparência. Jesus mostrava sempre o reino de Deus parecido com alguma coisa que os homens conheciam. Ele tem uma aparência. E o reino de Deus, ele é algo um pouco diferente da salvação. Geralmente ele é apresentado como se fosse a salvação, mas ele não é a salvação. Lógico que alguém, para participar do reino de Deus, precisa ser salvo. Quem não é salvo não vai participar do reino de Deus. Mas o fato é que muitas pessoas vão ser salvos e não vão ter o privilégio de reinar com Cristo. Parece até estranho isso, né? Mas é o que o texto bíblico nos apresenta. Eu mostrei há 2 terças passadas que João Batista, ele tinha um motivo pelo qual ele foi batizar com águas. O motivo era para que Jesus se manifestasse à nação de Israel. Eu mostrei isso aqui para os irmãos, mostrei que Jesus cumpriu a justiça de Deus ao ser batizado por João, e mostrei também que João teve uma grande dificuldade de reconhecer que o seu primo fosse o Messias. Se fosse uma outra pessoa, João teria reconhecido com mais naturalidade. Ele vai dizer, observe comigo o capítulo 1, ainda de João, o versículo 32, 31 em diante, diz assim, eu não o conhecia, capítulo 1, versículo 31, eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu, como pomba, e repousar sobre ele. Eu não o conhecia. 2 vezes ele está falando isso. Mas o que me mandou a batizar com água, quem mandou ele batizar com água? O Pai. Ele leu o livro do profeta Zacarias e ele descobriu isso, que ele deveria batizar com água. O que me mandou batizar com água me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito sobre ele, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Ele não conhecia Jesus, irmãos? Ele não era primo de Jesus? Eles não foram criados juntos? Ele não conhecia o Cristo, ele conhecia o primo dele, Jesus de Nazaré, o Jesus histórico, mas ele não conhecia que ele era o Messias. Quando ele viu que o primo dele era o Messias, ele teve uma grande dificuldade, porque geralmente é assim. Os irmãos de Jesus também não reconheciam ele como Cristo. O salmista tem uma profecia e diz assim, tornei-me um estranho para os filhos de minha mãe. Está falando de Jesus. Os irmãos deles, todos eles se converteram depois que Jesus morreu. E João agora estava com uma certa dificuldade, porque João era o precursor, aquele que preparou o caminho, voz do que clama no deserto. Ele já tinha falado para os fariseus lá atrás, dizendo, eu não sou o Cristo, eu não sou Elias, eu não sou o profeta. Que profeta é esse? O profeta que Moisés tinha vaticinado, após mim virá um profeta que vocês deverão ouvir a ele. Ele tinha falado, eu não sou. E depois ele descobre que o primo dele é o Messias, porque quando ele batiza o primo dele, o Espírito Santo repousa sobre ele em forma de pomba, e ele vai dizer assim, o Cordeiro de Deus, um caráter exemplar, excepcional. Ele dava exemplo entre os seus familiares, ele dava exemplo na sociedade que ele vivia, e João, olhando a vida do seu primo, percebeu que ele era alguém que tinha uma conduta irrepreensível, mas ele nunca pensou que ele poderia reconhecer que o primo seria o Messias. Olha aqui esse texto, ainda no capítulo 1 do livro de João, do Evangelho de João, versículo 19, diz assim, e este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, para que lhe perguntassem, quem és tu? Olha o que eles fizeram, comissionaram os religiosos, sacerdotes e levitas, vai lá e pergunta para aquele homem, quem é ele? Nós queremos saber. Ele está batizando ali, ele estava além do Rio Jordão, no território que hoje é da Jordânia, batizando. Ele estava em Betânia, próximo a Betânia ali, que é a terra a cidade onde morava, a aldeia onde morava Lázaro e as suas 2 irmãs, Maria e Marta. Verso 20, e confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. Eles não tinham perguntado para ele se ele era o Cristo,
mas ele já confessou de antemão. Vocês estão pensando que eu sou o Cristo? Eu não sou. Ponto. 21. Perguntaram-lhe então: quem és tu? És tu Elias? Não sou. Isso aqui desconstrói toda a doutrina espírita que diz que João Batista era Elias reencarnado. Só que João Batista está dizendo que não é. A palavra João Batista, Batista não é um sobrenome. Batista porque é aquele que batizava, né? Verso 21. És tu o profeta? Respondeu: não. Que profeta é esse? O profeta que Moisés tinha profetizado. Vai vir um após mim, esse vocês deverão ouvir. Está dizendo, eu não sou aquele profeta. A palavra Messias, né? Mashiach do hebraico, tem a mesma conotação de Moisés. A palavra Moshe, Moisés, é o mesmo vocábulo hebraico de Messias. Por isso que Moisés é um tipo de Jesus. E é interessante que a palavra Moshe no hebraico significa aquele que é tirado das águas. E Jesus também foi tirado do meio das águas. Vou mostrar para vocês. Interessante, né? João é o evangelho das águas. A palavra águas aparece aqui em quase toda a extensão do evangelho. Olha o versículo 22. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos respostas àqueles que nos enviaram. Que diz de ti mesmo? Olha como que está preocupado com João. 23. Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Porque Isaías tinha profetizado que João viria, preparando o caminho, endireitando o caminho para que o Messias chegasse. Messias é uma palavra hebraica. No grego é a palavra ungido, né? Se traduz para o nosso português aqui de ungido. 24. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Da onde? Está vendo, irmãos? De vez em quando vai aparecer alguém deles perguntando de nós, viu? Quem são vocês? O que vocês creem? O que vocês pregam? Por que vocês defendem o Evangelho? Por que vocês têm esse slogan aí, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho? Por que vocês são um povo que acha que sabe tudo? Por que vocês estão fazendo isso? E nós temos que ter a resposta para eles. Observe, olha o versículo 25. Então perguntaram-lhe e disseram: por que batizas, pois, se não és o Cristo? Se você não é o Cristo, o que você está batizando? Nem Elias, nem o profeta que Moisés falou. 26. João respondeu dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem não conheceis. No meio da onde? Da multidão. Multidão, em profecia, significa águas, povos. Aquele que eu estou falando vai ser tirado do meio dos povos, das águas. Moisés, aquele que foi tirado das águas. Perceberam como que a Bíblia é perfeita? Olha aqui. João, versículo 26, respondeu dizendo: eu batizo com, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Ele está no meio da multidão. Deus, irmãos, Ele pode tirar pessoas aqui de Colina, do meio da multidão, que nós não conhecemos, preparar, salvar, fazer deles obreiros, líderes, pessoas que verdadeiramente tenham convicção daquilo que nós estamos pregando, para que a obra de Deus cresça, porque do meio da multidão Deus tira quem Ele quer, né? 27, este é aquele que vem após é depois, né? De mim, e que é antes de mim. Expliquem isso. Como que alguém pode vir depois, mas é antes? Porque ele é pré-existente. Ele veio depois de mim, como homem, mas ele é antes de mim, porque ele é pré-existente. Vem após mim, do qual não sou digno de desatar as correias da sandália, porque o pé para o judeu é um órgão muito imundo. Ele está dizendo: eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés dele. 28. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Isso aqui era conhecido como Pérea, essa região aqui. 29. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. No dia seguinte o quê? Do batismo.
Para você entender, você tem que fazer uma conexão com Mateus capítulo 4. Aqui, no dia seguinte do batismo. Ele batizou Jesus aqui já. No momento do batismo. Quando o Espírito Santo pousou sobre ele, ele soube. Agora eu sei quem é o Cristo, é o meu primo. Olha aqui, 29. No dia seguinte, você tem que fazer uma conexão, ligar isso aqui com Mateus capítulo 4. Isso aqui é uma equação de Mateus capítulo 4, do batismo. Mateus 4 é igual a João capítulo 1, versículo 29. Equação, paralelo. Versículo 30. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pombo e repousar sobre ele. Eu não conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito sobre ele e repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Muito bem. Até aqui, João Batista? Ótimo. Versículo 35, começou o problema. Ninguém tem coragem de falar o que eu vou falar aqui para vocês, viu? Ninguém tem essa coragem de falar. Sabe por quê? Porque nós queremos esconder as mazelas do ser humano. A Bíblia não esconde as mazelas do ser humano. A Bíblia não esconde que Sara traiu Abraão. Viu? A Bíblia não esconde. A Bíblia não esconde que Judas tinha a bolsa e era ladrão. Quem esconde as mazelas dos nossos parentes, das pessoas mais próximas, somos nós. A Bíblia não. E isso também, o fato da Bíblia revelar o que eu vou mostrar para vocês, não significa que João Batista perdeu sua salvação, era um traidor. Observe o versículo 35. No dia seguinte, João estava ali, outra vez, e 2 dos seus discípulos. Uai, fazendo o quê? Não pode. Ele tinha que parar. Outra vez. Por que ele estava batizando, irmãos? Eu ensinei já. Qual foi o motivo que João foi batizar com água? Para que Israel conhecesse, para que ele se manifestasse a Israel. Não foi isso que ele disse? Olha o versículo 31 do capítulo 1. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. Ele já foi manifestado. O que João tinha que fazer? Parar. É como um presidente, quando ele faz a transição, e ele vai lá, o outro passa a faixa para ele, no outro dia o outro continua sendo presidente, mas João quis fazer isso. Olha o 36. E vendo por ali andar a Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus. Ué, não falou nem que tira o pecado do mundo mais? Só o Cordeiro de Deus agora? E é interessante, irmãos, se você olhar o versículo 29 e fazer um comparativo, no dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Versículo 36, e vendo por ali andar Jesus. Por que Jesus não foi mais a ele? Porque Jesus só vem a nós a primeira vez, quando nós nos encontramos com ele. Ele vem até nós, depois é nós que temos que ir até ele. Ele só estava passando por ali. João viu ele, João já não falou mais assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só falou o Cordeiro de Deus. Já tem alguma coisa estranha aqui. 37. Os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Os discípulos dele, que estavam aprendendo com ele, seguiram Jesus. Ele não. Ele é o mestre. O mestre que deveria ter seguido e parado. Versículo 38. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? Eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras?
Jesus vai mostrar a casa dele para eles, Jesus vai mostrar onde ele morava, eles vão ficar por ali, mas aqui ainda vai ter problema. Você pode perguntar assim, pastor Mauro, qual o problema de João não ter parado de batizar? O problema é que ele retardou o ministério de Jesus. Jesus precisou parar o ministério dele por causa de João. Esse é um dos motivos que levaram João a perder sua cabeça. Além de que ele pregava uma mensagem confrontadora, uma mensagem que ia na contramão daquilo que Herodes pensava, porque ele pregava contra o relacionamento de que Herodes tinha com a sua própria cunhada. Então vamos ler aqui um texto. Venha comigo. João capítulo 3. Vamos deixar isso aqui bem explicado, até porque isso aqui vai para o YouTube, né? É bom deixar bem lido aqui. Verso 22. Capítulo 3, verso 22. Depois disto, foi Jesus com os discípulos para a terra da Judéia. Estava ali com eles e batizava. Isso aqui não é verdade. Jesus não batizava ninguém. Isso aqui é uma fofoca que os fariseus inventaram. Isso aqui é uma artimanha muito ardilosa dos fariseus para que houvesse um atrito entre João Batista e Jesus. Versículo 23. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque ali havia muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque João ainda não tinha sido lançado na prisão. Irmão, João ainda está batizando. Ele não tinha que parar. Nós temos que saber a hora de parar alguma coisa. Tem momentos que nós temos que parar alguma coisa. Deus nos leva até uma certa instância, depois nós temos que ter, não, isso aqui agora é o momento de eu parar. Olha aqui, versículo 25. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. Isso aqui é acerca da oblação que eles faziam, purificação dos vasos, purificação porque eles lavavam até os vasos, né, até os jarros que eles usavam 7 vezes. 26. E foram ter com João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-no batizando, e todos vão ter com ele. Mentira. Jesus não estava batizando ninguém. Isso aqui é fermento. Olha o que João vai responder, irmãos. 27. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não for dado do céu. Uai, cadê o Cordeiro de Deus? Ele está chamando Jesus de homem. Cadê o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Olha o 28. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve, alegre-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. A ele convém crescer, porém a mim diminuir. Olha aqui, que João está dando um testemunho de Cristo ainda. Parece até que está tudo bem, né? Olha o capítulo 4. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, perceberam como que Jesus não batizava ninguém, irmãos? Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Parando o seu ministério. Porque está tendo um atrito entre João Batista, os discípulos de João e os discípulos de Jesus. Então Jesus, como sábio que é, Jesus, para não ter conflito, para não entrar em choque com aquele que era o precursor dele, porque Jesus queria honrar João, o que ele faz? Ele para. A Bíblia diz, no versículo 24 do capítulo 3, porque João ainda não tinha sido lançado na prisão. João estava sem ser preso ainda. Aí o que João faz? Ao invés dele parar de batizar, ele, além de estar batizando, ele entra na cidade, ele era um pregador do deserto, e ele vai pregar contra Herodes. Ele já tinha pregado, não era para ele pregar mais. O que acontece? Ele é preso.
Herodes não queria matá-lo porque Herodes tinha medo de João Batista, porque ele sabia que João era homem de Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Por isso que a Bíblia ela está em conexão, irmãos. Nós temos que ver o que um evangelista fala e o que o outro evangelista também fala. Versículo 12 em diante. Olha aqui. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. Agora aqui ele recomeça o ministério dele. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: terra de Zebulon e terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios, ou das nações, o povo assentado em trevas viu uma grande luz, e para os que estavam assentados na região em sombra da morte, raiou a luz. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus parou ou não parou? Ele recomeça o ministério ou não recomeça? Ele vê que João estava preso, e é tão interessante, se você voltar para João, ele vai ter um conflito aqui muito grande, porque ele vai duvidar agora se Jesus era o Cristo. Sabiam? Ele duvida se Jesus era o Cristo. Você abre a sua Bíblia aí no Evangelho que escreveu João. Veja bem. Agora, acho que é Mateus, melhor dizendo, Mateus 11. Mateus capítulo 11. Isso mesmo. Aconteceu que, acabando Jesus de dar seus preceitos aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos. Ainda tinha discípulos na prisão, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? A dúvida é um problema sério, né? E Jesus respondendo disse: ide, anunciai a João as coisas que ouvides e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e o evangelho é anunciado aos pobres. E bem-aventurado é aquele que não escandalizar em mim. Ele não tinha dito que Jesus era o Cordeiro de Deus? Ele não tinha dito que Jesus era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo? Agora, é claro, ele está numa situação adversa, ele está preso, ele está, quem sabe, o emocional abalado. A dúvida vai pairar sobre a vida de João Batista. Jesus vai condenar ele? Não. Olha o que Jesus vai dizer. Versículo 7, capítulo 11 de Mateus. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas, a respeito de João: que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Vocês sabem o que é uma cana agitada pelo vento? É uma vara de pesca. Você colocar uma vara de pesca em pé no dia de vento, o que acontece? Jesus está dizendo: esse homem tem estabilidade. Jesus está relevando todo o processo que João está passando. Ele não é um qualquer. Ele não é levado pelo vento. Aí ele vai dizer assim ainda, ó, 8. O que foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Ou então o que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que o profeta. Porque este é de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que me preparar diante de ti o teu caminho. Ele está citando o livro do profeta Malaquias aqui. Em verdade vos digo, que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior que João, o Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus, é maior do que ele. E desde os dias de João, o Batista, até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele.
porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Jesus está colocando João Batista num patamar elevado. Só Jesus que faz isso, irmãos. Se fosse nós, o que nós faríamos falando de João? O que nós iríamos falar dele? Depois que ele duvidou que Jesus era o Cristo, depois que ele não parou na hora certa, o que nós falaríamos? Mas Jesus ainda vai colocar João num patamar elevado, e ele vai dizer o seguinte, que o reino de Deus é tomado pela força, os homens se apoderam dele, porque nessa época aqui, aqueles que tinham mais força se apoderavam das religiões, e até do reino de Deus eles tentavam se apoderar pela força. Agora, o que ele está dizendo aqui, quando ele diz os profetas e a lei profetizaram até João, muita gente usa esse texto para dizer que no Novo Testamento não existe mais profetas, mas isso não é verdade. Quando ele está dizendo os profetas e a lei profetizaram até João, ele está falando dos escritos, os profetas e a lei de Moisés, porque João Batista é um profeta veterotestamentário atuando no Novo Testamento. Ele é o último profeta veterotestamentário que profetizou a respeito de Jesus. Agora, para encerrar, eu vou encerrar aqui, mostrar uma coisa para vocês. Qual era o propósito que Jesus tinha com João Batista? Só que ele está dizendo, viu? No reino de Deus ele é o menor do menor. Vocês já viram o menor ser menor do que alguém? Vamos supor que tem alguém aqui, eu sou o menor de todos aqui. Todos nós que estamos aqui, eu sou o menor. Tem alguém menor que eu? Se eu sou o menor, muitos acreditam aqui, conjectura a possibilidade de que João Batista ficou fora do reino. Fora do reino. Porque se o menor no reino é maior que ele, então quer dizer que ele não entrou no reino. Eu não estou asseverando, afirmando, fazendo essa assertiva. Estou dizendo que há teólogos que afirmam isso, que ele vai ser salvo, mas ele não vai reinar com Cristo, por causa de todo esse processo aqui. Agora, sabe o que Jesus queria fazer com João, na verdade, irmão? Jesus queria que João desfilasse com ele no carro da posse. Vocês já viram a posse de um presidente como que é? O presidente recebe a faixa que o outro passou, entra no carro aberto e desfila, né? Jesus queria colocar João nessa situação, junto com Jesus, só que ele não entendeu. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 21, e eu vou mostrar para vocês aqui o que Jesus queria fazer, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus queria que João entrasse com ele. Capítulo 21 de Mateus, para a gente terminar. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo: Ide à aldeia, que está de fronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-os. Ora, Jesus não entrou em Jerusalém montado em um jumentinho? Isso é profetizado em Zacarias 9:9, pelo profeta. Para que ele precisa da jumenta também? Só o jumentinho não dava? Observe. Verso 3. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor deles necessita e logo os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dize à filha de Sião: Eis que o teu rei vem a ti, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal, sujeito ao jugo. Ora, Jesus se assentou sobre os dois? Sim ou não? Só um, mas por que ele está precisando dos dois? 6. Indo os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, e os esperavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e que seguia, clamava dizendo: Hosana ao filho de Davi,
Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é o profeta de Nazaré da Galileia. Perceberam, irmãos? Que Jesus queria mais alguém com ele sobre o jumento? Jesus queria alguém junto com ele aqui nessa entrada triunfal, mas aqui nesse caso, João Batista já havia sido decapitado, porque ele se precipitou. Abra sua Bíblia em Gênesis 49. Jesus queria que João saísse de cena honrado, porque é o que Deus quer para nós, irmãos. Quando chegar o momento da nossa morte, quando chegar o momento de nós partirmos, se nós não alcançarmos o arrebatamento da igreja, se nós formos fiéis, entendermos o plano de Deus, trilharmos o caminho que Ele tem proposto, Deus haverá de nos honrar, ainda que seja na hora da nossa partida. Deus nos honrará diante dos nossos familiares, Deus nos honrará diante da sociedade que nós vivemos, porque Deus jamais deixa de honrar o seu servo. A irmã Áurea leu aqui domingo: meu servo Moisés agora é morto. Porque ele não disse Moisés agora é morto? Porque Moisés estava morto, mas estava sendo honrado por Deus ainda depois de morto. Gênesis 49, para a gente terminar. Olha o que a Bíblia diz. Irmãos, como a Bíblia é linda, né? Por isso que eu amo essa palavra, irmãos. Isso aqui é muito forte, irmãos. Olha o que nós vamos ler. Olha o que a Bíblia diz no versículo 8. Profecia a respeito da entrada triunfal de Jesus. Judá é Jesus, viu? A ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Os filhos de teu pai te inclinarão. Judá é um leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita como um leão. Por isso que Jesus é chamado leão da tribo de Judá. Como um leão velho, quem o despertará? O cetro, o governo, não se arredará de Judá, nem o legislador diante dos seus pés, até que venha Siló. Siló aqui é uma conotação ao milênio. E a ele se congregarão os povos. Verso 11: ele amarrará o seu jumentinho, a vide, e o filho da sua jumenta, a cepa mais excelente. Ele lavará sua roupa no vinho e a sua capa em sangue de uvas. O atalho do Armagedon aqui, sangue de uvas. Os irmãos perceberam? A profecia do jumentinho, da jumenta, a entrada triunfal que Jesus queria para João Batista, é que ele entrasse na entrada triunfal e se despedisse, porque o ministério dele tinha se encerrado ali. Mas ele não entendeu isso. Mas assim mesmo, Jesus ainda honrou ele, deu testemunho dele por 2 vezes, e colocou João Batista como um bom servo de Deus. Teve suas falhas, como qualquer um de nós temos, mas ele cumpriu, ele apenas se equivocou nessa parte, e pode ser que ele tenha perdido o direito de reinar com Cristo. Foi salvo, mas talvez tenha perdido esse direito de reinar com Cristo. Se o Senhor permitir, semana que vem nós vamos continuar esse assunto. Amém, meus irmãos? Vamos...